sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por esta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, e estamos, pela graça do Senhor, começando mais uma aula no nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive. Sejam todos bem-vindos a essa aula para a glória do nosso Deus. E como de costume, nós vamos começar em oração, lendo o capítulo no qual nós estamos, que é o capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler em oração e, ao terminar essa leitura, vamos levantar a Deus as nossas vozes. Aonde quer que você esteja, levante a sua voz e ore conosco em nome de Cristo Jesus. Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluia! Nós estamos já, então, algumas sextas-feiras aqui nesse versículo 18, que é o principal versículo do qual nós tiramos o título para toda essa epístola, Enchei-vos do Espírito. E o versículo 18, ele se encontra aqui nesse texto, que vai do próprio versículo 18 até o versículo 21, Efésios 5, 18 a 21, que nós demos o título Vida Plena. O versículo 18, no qual nós estamos, é uma introdução a esse pequeno texto, cujo título que nós demos ao versículo 18 é Embriaguez versus Plenitude. E do versículo 19 ao 21, nós demos o título de Piedade. Onde está escrito piedade, entendamos também espiritualidade, a prática da espiritualidade. O homem espiritual tem certas práticas que quem não é espiritual não tem. O homem espiritual, ele pode ser chamado de um nome que nós não estamos acostumados, né? Mas que em italiano e em latim, isso é um nome comum. O homem espiritual, ele é pio. P-I-O. Pio. E o homem que não é espiritual, põe um I e um M antes. Aí vira ímpio. Com ímpio, a palavra ímpio, nós estamos acostumados. O homem espiritual, ele não é ímpio, ele é pio. E daí que vem a palavra piedade, tá? Como também existe a palavra impiedade. O ímpio pratica impiedade. O pio pratica piedade. Vamos ver isso quando entrarmos nos versículos 19 até o 21. Nós estamos no versículo 18, embriaguez versus plenitude, onde nós temos essas duas exortações, uma exortação negativa do que não devemos fazer e uma exortação positiva. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Repetindo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós gastamos duas aulas, duas sextas-feiras na exortação negativa, explicamos bem o que significa não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Hoje nós vamos entrar na exortação positiva. Mas, o que esse mas está fazendo aqui? Ao invés de se embriagar com vinho, no qual há dissolução, ao invés de se embriagar com o mundo e as coisas do mundo, ao invés de ficar aí distraído, se envolvendo com as coisas do mundo, ao invés de fazer isso, vamos fazer outra coisa? Vamos nos encher do Espírito Santo. É isso que significa esse mas aqui, Então, não vos embriagueis com vinho no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu gostaria de usar essa aula de hoje para explicar o significado aqui desse enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. O Espírito aqui, é claro, é o Espírito Santo de Deus. Começando a nos lembrar de uma realidade revolucionária e transformadora que aconteceu conosco, que se chama conversão.
A conversão é o primeiro nível da salvação. Conversão, o primeiro nível, santificação, o segundo nível, e glorificação, o terceiro nível. Nós somos alcançados pela obra da salvação pela conversão. A conversão, que é o primeiro nível da salvação, é a recepção da salvação. Como recebemos a salvação, como fomos alcançados pela graça, pela obra da salvação em Cristo Jesus. Coisas tremendamente transformadoras acontecem numa genuína conversão. Uma delas, o Espírito Santo de Deus entrou em nós. Aqui está uma diferença drástica entre quem é convertido e quem não é convertido. Quem não é convertido, o Espírito Santo não habita nele. O Espírito Santo não habita em pessoas que não são convertidas. Essas pessoas que não são convertidas são chamadas em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, de homem natural. O homem natural não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nele. E é por isso que ele se torna, então, uma marionete de Satanás. A forma popular e fácil de entender, Efésios 2:2. O homem natural, ele anda conforme o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito, com letra minúscula, que atua no homem natural, no homem não convertido, é o diabo, não o Espírito Santo. Quando um homem natural é convertido, a conversão é uma mudança radical. Ele é transformado de homem natural em homem espiritual. E aí Paulo falou do homem espiritual em 1 Coríntios 2, 15 e 16. O homem espiritual é aquele que o Espírito Santo habita nele. Quando foi que o Espírito Santo veio habitar nele? No momento exato da sua conversão. Então, primeiro ponto: pessoas verdadeiramente convertidas não são pessoas cheias de religiosidade. Não confunda. Pessoas verdadeiramente convertidas são pessoas cheias do Espírito Santo. O que habita nessas pessoas não é religiosidade. O que habita nessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. E isso, a habitação do Espírito de Deus em nossas vidas, é o maior milagre que a gente define como salvação. Salvação consiste em ser habitação viva do Espírito Santo de Deus. Porque quem não é habitação viva do Espírito Santo de Deus, não tem salvação. Quem não tem o Espírito Santo habitando nele em si, não tem salvação. A salvação depende da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio a habitar em nós. Muito bem, vamos partir desse ponto em que fomos convertidos e a partir da nossa conversão, o Espírito Santo veio habitar em nós. Seguinte ponto:
Uma vez que o Espírito Santo entrou na nossa vida, na conversão, ele entrou para não sair nunca mais. O Espírito Santo entrou em nossa vida para não sair nunca mais. Mas existe uma possibilidade dele sair. E qual não é essa possibilidade? Tem muito crente que entende errado. E entende errado porque tem até pastores que entendem errado e ensinam erroneamente para esses crentes. Eu já vi pastores pregando, ensinando para os crentes que quando o crente peca, porque crente peca, quando o crente peca, o Espírito Santo sai dele. E aí quando ele se arrepende de novo, o Espírito Santo entra nele de novo. Aí vira esse sai e entra. Isso é mentira, portanto é heresia, é falsa doutrina. Não acontece isso. O Espírito Santo entra em nós e não sai nunca mais. Mesmo que a gente peque, ele permanece em nós. O Espírito Santo ainda está em nós. O Espírito Santo não sai de nós por causa do nosso pecado. Ele está em nós, ele agora habita em nós exatamente para nos conduzir no processo de santificação, para que nós vençamos o pecado. Então, diante do pecado, o Espírito Santo não sai de nós. O Espírito Santo só sai de uma pessoa na qual ele veio habitar por meio de um único pecado, que é um pecado definitivo, que é um pecado sem perdão, um pecado do qual não haverá arrependimento algum e não haverá mais conserto para essa pessoa. Esse pecado se chama apostasia, que configura o mesmo tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Configura-se pecado contra o Espírito Santo. E quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Apostasia não é pecado de descrentes, porque eles não têm o Espírito Santo. Apostasia é pecado de crentes. E o crente que cai na apostasia, o Espírito Santo sai dele. E se o Espírito Santo sair de um crente, ele não volta nunca mais. É por isso que não tem esse sai e entra do Espírito Santo. Esse sai e volta do Espírito Santo, isso não existe. Isso é doutrina errada. O Espírito Santo entrou em nós para não sair nunca mais. Se ele vier a sair de alguém, essa pessoa perde salvação, o Espírito Santo não volta mais para essa pessoa se torna morada de demônios. Ela se torna, como homem natural, templos para espíritos malignos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o rei Saul no Antigo Testamento. O rei Saul, ao se tornar rei de Israel, ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Deus colocou em Saul o seu Espírito Santo. Mas Saul apostatou. Ao cometer apostasia, que se resume em franca desobediência, ao cometer apostasia, Deus tirou o Espírito Santo de Saul e Deus mandou que um demônio entrasse nele e Saul se tornou um homem possuído pelo demônio até o fim da sua vida. Que tristeza! Isso se chama apostasia, é pecado sem perdão. O Espírito Santo entrou em nós para nunca mais sair. Ele só sai nesse pecado de apostasia.
Fora isso, outros tipos de pecado, o Espírito Santo não sai, ele está aí habitando em nós para nos conduzir à santificação desses pecados que nós temos em nossas vidas, a correção desses pecados, desses erros que nós temos em nossa alma, a correção dessas más inclinações que nós temos em nossas almas, e tudo isso se chama santificação. Então, ponto pacífico: uma vez convertidos, o Espírito Santo habita em nós. Agora, existe uma diferença entre o Espírito Santo habitar em alguém e essa pessoa se encher do Espírito Santo. Conforme nós vamos analisar esse verbo encher aqui, a partir da língua original que Paulo escreveu, que foi na língua grega. Porque na língua portuguesa, vou dar um exemplo para vocês, né? Não sei se o Luciano aponta a câmera aqui para essa taça. Na língua portuguesa, encher significa fazer isso aqui. Eu vou encher essa taça com água, tá? Eu estou enchendo essa taça com água. Pronto, ó. Tá cheia. Na língua portuguesa, o verbo encher é isso aqui. O verbo encher é isso aqui. Encher até onde há um limite. Aí parou. Enquanto havia espaço nessa taça, eu estava jogando a água, eu estava enchendo. Acabou o espaço, parou e ficou dentro da taça o que coube nela, tá? Vou dar uma esvaziada nela aqui. Ficou na taça o que coube nela. Isso é o verbo encher em português. Paulo não escreveu em português, ele escreveu em grego. Em grego o verbo encher é o verbo plerou. Esse é assim que fala o verbo encher em grego, é o verbo plerou. Foi esse verbo que Paulo usou, o verbo plerou. O verbo plerou, ele se encaixa em português com a palavra pleno, plena, plenitude, alguma coisa que é pleno, tá? Plenitude. O verbo plerou, que é o verbo encher em grego, ele não tem a mesma conotação do nosso verbo encher em português. Encher em português é encher até onde dá para encher. Mas o encher em grego, no verbo plerou, é não derramar uma quantidade de água aqui nessa taça, mas seria colocar essa taça debaixo das cataratas do Iguaçu, ou debaixo das cataratas do Niágara, aonde uma torrente de água estará enchendo essa taça o tempo todo e transbordando de tal maneira que nem sempre é a mesma água que está lá dentro. Essa água é substituída, porque vai caindo água e vai transbordando água, vai jorrando água da taça, vai caindo mais água. Isso é o significado do encher no grego, do plerou. É vida transbordante do Espírito Santo. Não é receber uma certa quantidade, digamos assim, se pudesse dizer assim, do Espírito Santo e tá bom, já completou, chegou até na boquinha do copo, chegou até a boquinha da taça, completou. Não. É assim que encher em português significa. Mas em grego, plerou é transbordar o tempo todo. Foi por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, quem beber dessa água natural aí, H2O, tirada do poço, voltará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser dentro dele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Viu? Também Jesus disse lá na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior não fluirá uma taça de água, do seu interior fluirão rios de água da vida. E aí chega no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no versículo 1, João tem a visão. O Pai assentado no seu trono, o Cordeiro assentado à direita, e do trono do Pai e do Cordeiro, um rio de água da vida, o Espírito Santo. E chega no final do capítulo 22 de Apocalipse, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha e beba de graça, gratuitamente, da água da vida. Se encha do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede, porque no encher em português, você enche, mas a partir do momento em que a taça ficou cheia, mesmo que ninguém beba dela, ela já começa a evaporar. Ela já começa a sofrer um processo de evaporação. Parou de encher, a próxima coisa que acontece é começar a esvaziar. Por mais cheia que uma taça esteja, parou de encher, ela começa naturalmente o processo de esvaziamento. Por isso que o encher, aqui no grego, o verbo plerol, não é esse português. Olha, se encha do Espírito Santo até a boca, até o seu limite. Não, se coloque aí debaixo desse rio de água da vida e deixe ele te encher, deixe ele te transbordar constantemente, 24 horas por dia. Isso é viver cheios do Espírito Santo. Isso é viver cheios do Espírito Santo. Isso é obter a plenitude do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse, quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque como é que vai ter sede? Não vai ter espaço mais para sede nenhuma, porque estará transbordando o tempo todo. Como que uma taça transbordando vai ter sede? Se tem água entrando e caindo e transbordando, porque está cheia o tempo todo. Não. Agora, se parar de encher, ela vai esvaziar, então vai voltar a ter sede. Mas se estiver cheio nos critérios do verbo plerol em grego, que é o verbo encher, estará transbordando o tempo inteiro. É isso que significa a vida. Vida é algo que transborda. Vida não pode ser uma coisa estática. Vida é algo dinâmico. É algo que continua, é algo incessante, é algo que não acaba. Isso é vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Plenitude de vida. É isso que o Espírito Santo traz, a vida espiritual, uma vida espiritual plena para todos aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor. Glória a Deus. Só que duas coisas, lembrando as duas coisas que eu falei, uma é habitação e outra é plenitude. Ah, o Espírito de Deus habita em nós? Sim.
Mas já que Ele agora habita em nós, é nossa responsabilidade buscar essa plenitude. Por isso que a ordem é para nós: enchei-vos do Espírito. É como se a palavra estivesse dizendo assim: olha, habitação, o Espírito de Deus já habita em vocês, agora é responsabilidade de vocês se encherem desse Espírito Santo. Enchei-vos desse Espírito Santo. E para isso existem coisas que nós fazemos, determinadas práticas que nos levam a ficar cada vez mais cheios, a continuar sendo constantemente cheios do Espírito Santo. E essas práticas que nós vamos falar aqui, desde o versículo 19 até o fim do segmento 8 aí, até o capítulo 6, versículo 20. Do versículo 19 até o capítulo 6, versículo 20, de Efésios 5, 19 até Efésios 6, 20, está aí uma lista de coisas que nós vamos passar por elas, que devem fazer parte da nossa vida prática espiritual, do nosso exercício, do exercício da nossa espiritualidade, para nos manter debaixo desse rio de água da vida, dessa cachoeira de água da vida, transbordando sempre do Espírito Santo. Por quê? Porque aquele pecado que eu falei, a apostasia, é o pecado daqueles que o Espírito Santo habita neles, mas por não buscarem a plenitude do Espírito Santo, eles vão acabar perdendo o Espírito Santo. Ninguém verdadeiramente que está constantemente se enchendo do Espírito Santo vai cair em apostasia. Mas quem não estiver constantemente se enchendo diariamente, eu diria, do Espírito Santo de Deus, vai se esvaziando até que compromete a habitação do Espírito Santo e acaba caindo em apostasia e deixa de ser uma habitação do Espírito Santo para voltar a ser uma habitação de demônios. Que trágico, mas real. Porque isso é o que vai acontecer com todos aqueles que são denominados por Jesus muitos chamados. Mateus 22:14, muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Os muitos chamados, tal como os poucos escolhidos, são habitação do Espírito Santo. Mas os muitos chamados, todos vão cair em apostasia, vão perder o Espírito Santo, vão perder a habitação do Espírito Santo, vão perder salvação. Os poucos escolhidos jamais perderão a salvação, porque os poucos escolhidos são aqueles que diligentemente trabalham na sua vida espiritual para estar constantemente cheios do Espírito Santo. Eles não ficam esperando uma data de um retiro para se encher do Espírito Santo. Não fica esperando a data de um encontro, de um congresso ou de uma vigília para se encher do Espírito Santo. Não, eles trabalham diariamente, onde quer que estejam, enchendo-se constantemente do Espírito Santo. Isso fazem os poucos escolhidos. Um outro exemplo que Jesus deu disso foi as 10 virgens, 5 tolas, 5 prudentes. As 10 eram virgens porque as 10 representam cristãos. Só que as 5 tolas representam os muitos chamados, e as 5 prudentes representam os poucos escolhidos. As 5 tolas e as 5 prudentes, as 10 receberam lâmpadas acesas. O que significa isso? Que as 10 representam pessoas que foram convertidas, que foram tiradas das trevas para a luz, receberam lâmpadas acesas. Só que as
5 prudentes entenderam que uma vez que receberam essa lâmpada, elas deveriam buscar azeite de reserva para manter essas lâmpadas acesas, para não correr o risco das suas lâmpadas se apagarem. As 5 virgens tolas, que representam os muito chamados, acharam que só a lâmpada acesa já estava boa, só a conversão já estava boa, então não precisa buscar azeite de reserva. E o que aconteceu? As lâmpadas delas se apagaram. Isso representa perda de salvação, tanto que depois, quando elas foram bater para entrar nas bodas, o noivo disse lá de dentro: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Mas as virgens prudentes entraram, porque tinham óleo de reserva, tinham azeite de reserva. Eram pessoas que estavam vivendo a plenitude do Espírito Santo. Não só tinham a habitação do Espírito Santo, mas estavam buscando sempre, constantemente em suas vidas, a plenitude do Espírito Santo. As virgens tolas tiveram por um tempo a habitação do Espírito Santo, mas como não buscaram a plenitude do Espírito Santo, até o que elas tinham, elas perderam a plenitude. Foi por isso que Jesus disse: ao que tem se lhe dará e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muito bem, entendendo isso, existem alguns elementos que nós temos que explicar antes de entrar no versículo 19 para frente, para falar do que devemos fazer na prática, para nos manter enchendo-nos constantemente do Espírito Santo, para nos manter transbordando sempre do Espírito Santo. Antes disso, eu gostaria de falar o significado disso, o significado de ser constantemente cheio do Espírito Santo. Antes de falar, tenho que dizer isso, né? Que existem muitas coisas que aconteceram por aí, nos últimos anos, nas últimas décadas, em que as pessoas querem chamar isso de pentecostalismo ou neopentecostalismo, como se fossem experiências mirabolantes com o Espírito Santo. Não é nada disso a que a palavra se refere. Muitas atrocidades, muitas coisas feias que a gente não vê em Cristo Jesus nos evangelhos, que a gente não vê nos apóstolos e que aparece por aí em nome de pentecostalismo ou de neopentecostalismo, dizendo que isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa por aí que está errado. Não tem confirmação dessas coisas na Escritura Sagrada. São coisas que fogem da palavra. São determinadas experiências aí que a gente fala assim: peraí, o Espírito Santo faz isso aí com uma pessoa? Não fez com Jesus. E nem através de Jesus com mais ninguém. Não fez com os apóstolos. E nem através dos apóstolos com mais ninguém. Por que está fazendo com essas pessoas aí hoje? No pentecostalismo, no neopentecostalismo. Certas experiências assim alucinantes, que deixam as pessoas até mesmo fora de si. Cuidado, porque isso daí tem ação demoníaca no meio e não do Espírito Santo de Deus. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Não é sair pulando por aí, dizendo que por causa está cheio do Espírito Santo, ou caindo e rolando pelo chão, dizendo que está cheio. Isso é, quem está cheio do Espírito Santo faz isso. Então, tem gente que vai dizer assim: poxa, se está cheio do Espírito Santo é isso aí, eu não quero não, hein? Tem muita coisa por aí confundindo com
com elementos da psicoterapia, elementos do emocionalismo, elementos do sentimentalismo, e querendo dizer que isso é coisa do Espírito Santo, não, manipulações de emoções. Muito cuidado, e chamando isso de unção. Não, está errado, nada disso é unção, tá? Tem muito showzinho por aí que não é coisa do Espírito Santo de Deus. O que significa ser cheios, constantemente cheios do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito. O que significa ser constantemente cheios do Espírito Santo? Basicamente, de acordo com a palavra, anote aí, 3 coisas. Ser constantemente cheio do Espírito Santo significa ser, primeiro, constantemente controlado pelo Espírito Santo. Segundo, ser constantemente fortalecido pelo Espírito Santo. E terceiro, ser constantemente guiado pelo Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo é o homem, primeiro, constantemente controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa as pessoas descontroladas, viu? Tem muito crente descontrolado por aí. O Espírito Santo não deixa as pessoas descontroladas. O Espírito Santo controla, coloca as nossas vidas sob controle. Como que o Espírito Santo nos controla? Já passamos por esse ensinamento quando nós passamos pela Epístola aos Gálatas. Nós somos controlados pelo Espírito Santo mediante a produção do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. 9 características do fruto do Espírito Santo. A produção, ou seja, por meio da produção do fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo nos controla. Então aqui está a primeira definição do que significa ser constantemente cheios do Espírito Santo. É ser constantemente controlados pelo Espírito Santo mediante a produção do fruto do Espírito. Olha como o Espírito Santo, mediante a produção do fruto que ele produz dentro de nós, ele nos controla. Vamos passar pelas 9 características do fruto do Espírito. A primeira delas, o amor. O amor. Todos nós temos sentimentos naturais na nossa alma ligados ao desamor. Temos sentimentos ligados ao desamor. Por isso nós ficamos com raiva. Sentimos raiva, sentimos ira. E essa ira pode se transformar em ódio, rancor, mágoa. E por causa disso passamos a não gostar de alguém, a não ter afeto por alguém. Ou a ter desamor para com alguém. Quando alguma coisa acontece em que mexe nessa capacidade da nossa alma de não amar, de sentir desamor, o Espírito Santo vem com o amor e controla isso. O Espírito Santo vem com o amor e combate o desamor. É assim que o Espírito Santo nos controla, com o amor. O amor que ele produz em nós, que fala também em Romanos 5:5, o amor de Deus que é derramado em nossos corações com o Espírito Santo. A hora de nós colhermos esse fruto e aproveitarmos esse fruto, é a hora quando nós somos tentados a não amar alguém por algum motivo. Somos tentados a não amar alguém por algum motivo, a nossa alma está sentindo esse desamor.
pega o fruto do Espírito, o amor, e controla esse sentimento. Aí vai lá e perdoa e ama até os inimigos, como Jesus ordenou. Está vendo? É assim que somos controlados pelo Espírito Santo. A paz. Nós, filhos de Deus, sentimos que na nossa alma ainda existe uma tendência de reagir contra determinadas adversidades. E a nossa reação é violenta. A gente quer reagir violentamente. Desejo de brigar, desejo de ir para a briga, desejo de ir para a luta, desejo de ir para o confronto, desejo de ir para a vingança. Não, agora mexeu com os meus brios, eu vou. É hora de controlar isso com a paz. Porque pela paz que nós recebemos, produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós não somos da briga, nós não somos do confronto, nós somos da paz. O nosso príncipe não é o príncipe desse mundo cheio de guerra. O nosso príncipe é o príncipe da paz, que disse para nós: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. E Paulo chegou até a dizer, né? Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Ele, Cristo Jesus, Ele é a nossa paz. Então, alguém bateu na tua face? Vem logo na vontade natural de reagir. Aí o Espírito Santo controla você com a paz. E aí você dá a outra face e obedece o Evangelho e obedece Jesus. Querem te levar na justiça e tirar a tua túnica. Aí você vai lá e dá também a capa. Querem te obrigar a andar 1 milha. Aí você vai lá e anda 2, porque você é de Cristo, é filho de Deus, é da paz. A paz controla esse sentimento de reagir de maneira conflitante, de maneira confrontante, de maneira vingativa contra alguma adversidade que aconteça. Reaja na paz. Aleluia. É assim que o Espírito Santo nos controla. A alegria. Como existe no mundo, por causa dessa realidade que o mundo é, motivos de sobra para nos entristecer. Não é verdade? Quantas coisas acontecem para nos deixar tristes, e a nossa alma sente essa tristeza. Mas nós temos como controlar essa tristeza com a alegria que o Espírito Santo produz em nós no seu fruto. É hora de colher o fruto da alegria e obedecer o Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre significa em quaisquer que sejam as circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre que tiver alguma coisa que vem para te entristecer, alegre-se no Senhor. No nosso culto de amanhã vamos falar sobre a cura da tristeza. Existe cura para a tristeza, e ela está na produção do fruto do Espírito Santo. E uma das 9 características é a alegria, que Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Está vendo como ele controla, o Espírito Santo controla a tristeza com a alegria que ele produz. A longanimidade, que é a mesma coisa de
paciência, né? Longanimidade e paciência são sinônimos. Longanimidade é interessante que essa palavra vem do latim. Longa significa longa mesmo, contrário de curta, né? Tem gente que fala, eu tenho o pavio curto. Não, crente tem que ter o pavio longo, tá? Longanimidade, animidade é ânimo ou alma, uma alma longa, ou seja, uma grande paciência, capaz de suportar qualquer coisa que nos deixaria impacientes. Muita coisa acontece, quando você diz assim, ó, oh Jesus, dá-me paciência, é porque você já está sem nenhuma, tá? Então, a paciência ou a longanimidade é a forma como o Espírito Santo nos controla em situações nas quais nós temos que aprender a esperar, aprender a aguardar. Aprender uma coisa, sabe? Aprender isso aqui que eu vou dizer aqui, ó. Aprender a sofrer as aparentes demoras de Deus. Aprender a sofrer as aparentes demoras de Deus. Por quê? Porque às vezes nós temos essa impressão de que Deus está demorando demais para agir naquilo que nós estamos precisando hoje, precisando para ontem, e parece que Deus está demorando demais para agir. Parece, é um sentimento de uma aparente demora de Deus. Não. A longanimidade vai nos colocar vai controlar esse sentimento de impaciência, de quem não aguenta mais esperar. A longanimidade vem controlar esse sentimento e nós vamos perceber que Deus está agindo o tempo todo. E sempre de acordo com os propósitos dele, não de acordo com os nossos, mas de acordo com os propósitos dele na nossa vida. Então, por isso a Escritura diz, ó, sede pacientes, sede longânimos, porque Deus também é longânimo. Olha quantos milênios Deus está tendo paciência com essa humanidade que está aí, tá? Longanimidade de Deus. Muito bem. Então, a longanimidade que é produzida pelo Espírito Santo em nós, no seu fruto, com a longanimidade ele nos controla de todo esse sentimento de impaciência, de que não aguenta esperar pelas coisas e se torna logo impaciente, não? Deus quer nos curar, nos controlar disso. A benignidade. A nossa alma foi contaminada pelo pecado, e no contágio do pecado nós temos muitas tendências malignas. Temos tendências malignas, e ao ter tendências malignas, nós temos também tendências maliciosas na nossa mente, na nossa vida. Como o Espírito Santo vem controlar essa malignidade dentro do nosso processo de santificação? Ele controla nos dando benignidade, nos transformando passo a passo, dia a dia, de pessoas malignas em pessoas benignas. Tá? Pessoas malignas, elas vivem malinando, elas vivem maliciando, elas vivem espalhando a sua malignidade de alguma maneira, especialmente hoje em dia nas redes sociais, etc. Pessoas cheias de malignidade. O Espírito de Deus quer controlar toda essa malignidade com a benignidade.
Benignidade, que parece sinônimo, né, de bondade, mas são duas características diferentes. A bondade, que Jesus disse, só Deus é bom. Só Deus é bom. O homem é mau por causa do pecado. O pecado fez dos homens homens maus, mesmo quando fazem coisas boas, como por exemplo dar boas dádivas aos seus filhos. Isso não prova que essa pessoa é uma pessoa boa. Nós somos maus. E a única forma de controlar a maldade natural que se manifesta em nossas almas, tá? Sabe qual é um tipo de maldade que às vezes os crentes não percebem e aí manifesta como eles são maus? Já tem um tempo aí, né? Já tem um bom tempo, algumas décadas até, que os programas de televisão têm a maior audiência, aquelas pegadinhas que faz uma pessoa cair em alguma armadilha, né? Cair lá. E todo mundo ri disso. Todo mundo ri disso. Caiu numa pegadinha lá, virou uma coisa cômica, virou uma coisa humorística. Todo mundo ri quando vê alguém caindo na pegadinha. Mas se coloca no lugar da pessoa, você não ia querer cair e ver todo mundo rindo de você. Essa é a lei de ouro do Evangelho, chamada lei áurea do Evangelho. Olha, não deseje para os outros aquilo que você não deseja para si mesmo. E positivamente, deseje para os outros só aquilo que você deseja para si mesmo. Quem ri, acha graça da tragédia alheia, do tropeço alheio, da desventura alheia, e acha graça disso, isso é uma manifestação de maldade. É gente má, é gente ruim. Quem é de Deus não acha graça nas tragédias alheias. Quem é de Deus se compadece de quem está sofrendo qualquer coisa. Eu já vi crentes se desmanchando de rir ao assistir pegadinhas na televisão, e tem até aí nos celulares hoje em dia, canais aí que você abre, só pegadinha, e ri. Isso é uma manifestação de maldade. As pessoas estão cada vez mais se esvaziando de Deus e vão para a apostasia, já que querem maldade. É espírito maligno que vai vir para elas, e não o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos esvaziar de maldade e nos encher de bondade. Produzir em nós a bondade, não quer produzir em nós a maldade. Ele quer produzir em nós a bondade. Ele controla a tendência que a nossa alma tem para a maldade. Ele controla isso com a bondade. Então eu falei: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. A fé, que nas traduções em português vem fidelidade, mas não é essa palavra que Paulo escreveu. Fidelidade é uma palavra que nem existe na língua grega. Ele escreveu fé, ele escreveu a palavra pistis em grego, que é fé. A fé. A nossa alma, mesmo sendo crentes, nós temos uma alma ainda contaminada pelo pecado. E Jesus disse que todo pecado é incredulidade. Portanto, a nossa alma, mesmo sendo crentes, a nossa alma ainda tem contaminações de incredulidade. Ainda é contaminada pela incredulidade. E o Espírito Santo vem corrigir isso com essa característica que é a fé. Por meio da fé, o Espírito Santo combate em nós toda incredulidade.
Toda incredulidade é pecado. O que é fé? O justo viverá pela fé. Fé é viver de acordo com a palavra de Deus. Surge alguma situação na sua vida em que você de repente acha que é mais racional, acha que é mais coerente agir em discordância da Bíblia. Você está sendo incrédulo nessa hora. A incredulidade está se manifestando, porque no ato de qualquer pecado está se manifestando uma incredulidade, porque todo pecado é um ato de incredulidade. Nenhum pecado é ato de fé. Todo pecado é ato de incredulidade. Existem tendências para a incredulidade na nossa alma, e o Espírito Santo produz a fé para controlar essa tendência de incredulidade, até sermos completamente crescidos, desenvolvidos na fé, e não termos mais nenhuma tendência para a incredulidade. Mas isso dura durante todo o nosso processo de santificação. Faltam dois. A mansidão. Mansidão. A nossa alma, ela não é, por tudo que eu já falei até agora, dá para entender que a nossa alma, pelo contágio do pecado original, a nossa alma, ela não é naturalmente mansa. E é por isso que quando eu falei aqui do amor, da longanimidade, falei também que a nossa alma tem a tendência logo de querer reagir diante de qualquer contrariedade, diante de qualquer adversidade que se apresenta. A gente fica logo com raiva, a gente quer logo agir, porque não tem mansidão em nós. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem um texto lá no profeta Isaías, profetizando sobre Jesus, que fala assim, apresentei, eu, Jesus, apresentei a minha face para os que arrancavam a minha barba. Apresentei as minhas costas para que eles abrissem nelas longos sulcos pelas chicotadas. Ah, vocês querem bater nas minhas costas? Está aqui, pode bater. Quer arrancar a minha barba? Está aqui, pode arrancar. Sabe o que é isso? Mansidão. Nós não somos mansos. Nós não somos naturalmente mansos. Nós reagimos contra tudo o que alguém quer fazer contra nós. E o Espírito Santo vem controlar isso com a mansidão. O Espírito Santo vem controlar isso com a mansidão. E aprenda esse princípio aqui, ó. Quando você mesmo se defende, Deus tira a mão dele para ver se você consegue se defender sozinho. Mas quando você não se defende e se entrega a Deus, aí Deus põe a mão dele e ele te defende. Ele defende a quem não se defende. Porque quem se defende está dizendo assim: Senhor, eu não acredito na tua defesa, não, acredito na minha, acredito em mim me defender. Isso é incredulidade. Entenderam? Os filhos de Deus aprendem de Jesus. O que Jesus nos ensina é não reagir. Quando você não reage, Deus age. Quando você reage, você dispensa o agir de Deus. Quer que Deus haja? Então não reaja. Se renda
A mansidão nos leva a nos render, a nos humilhar, a nos entregar. A nossa alma não gosta de se humilhar. A nossa alma não gosta de se humilhar. Lá no Antigo Testamento, Deus orientava as pessoas a certas coisas em que o povo de Deus, né, tinha que humilhar a sua própria alma, humilhar a sua própria carne, né? Foi a Ruby que mandou para mim uns versículos essa semana perguntando sobre isso. Eu expliquei. Isso significa exatamente o que Pedro e Tiago disseram nas suas epístolas: humilhai-vos. Por que nós não gostamos de humilhação? Porque não somos mansos, não temos mansidão. Quem não tem mansidão reage quando está sendo humilhado. Quem tem mansidão se humilha. Por isso que eu sempre digo aqui que Jesus é para nós modelo de quem se humilha. Modelo de quem se humilha. A grande humilhação de, sendo Deus, se tornar homem, e a grande humilhação de, enquanto homem, se humilhar, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tem certeza que você quer seguir Jesus mesmo? Porque o que ele manda é exatamente o que a sua alma não quer: é se humilhar. O falso evangelho que está sendo pregado hoje aí não é um evangelho de mansidão, não. É um evangelho de autoexaltação, de se exaltar. Você não pode aceitar a humilhação, você tem que reagir. É um evangelho falso, é um evangelho de Satanás. O verdadeiro evangelho, ó, mansidão. Seja manso. Aí vamos dizer que você é bobo. Não. Bobos são todos esses que estão sendo manipulados por Satanás e seguindo o curso desse mundo para o lago de fogo e de enxofre. Eles são bobos. Quem se humilha pode aparentemente parecer bobos diante do mundo, mas são sábios diante de Deus. Porque é assim que ele ensina na palavra. Então, diante dessas tendências que a nossa alma tem de não gostar de se humilhar, de querer reagir, de querer comandar, de querer estar no controle, o Espírito Santo controla isso, produzindo a mansidão. Aleluia. O Espírito Santo controla isso com a mansidão. Eu tive uma experiência uma vez, né? Já tem alguns anos isso que aconteceu, eu vou contar para vocês, né? Eu estava viajando com a minha esposa para a casa da mãe dela, a mãe dela ainda era viva, minha sogra. E na estrada, né? 12 horas de viagem, teve um momento que eu acabei correndo demais. Aí fui pego por um radar e a polícia parou lá na frente. A polícia parou, falou: o senhor passou acima da velocidade permitida. Eu falei para o guarda: eu passei mesmo, o senhor me desculpe, eu passei mesmo. O guarda ficou espantado com a minha com o meu reconhecimento. Eu passei mesmo, não passei mesmo, guarda. É o seguinte, eu não vou multar você não, tá? Eu tô vendo que você reconheceu o seu erro, então pode ir embora, tá bom? Falei: amém, obrigado, senhor, viu, que Deus abençoe a sua vida. Preguei para ele, preguei para o guarda, anunciei o evangelho para ele e fui embora com a minha esposa.
Tem pessoas que falam, oh não, seu guarda, o que a gente pode fazer aí? Vamos dar um jeitinho, o que a gente pode, né? Tal, pra você não me multar. Não, eu errei mesmo, pode me multar porque eu errei mesmo. E aí não me multou, não ganhei aquela multa, graças a Deus. Graças a Deus. Entenderam como que o cristão deve reagir? Bom, eu agi errado porque ultrapassei o limite da velocidade, isso é pecado, eu pequei ali. Mas eu confessei isso ao Senhor também, Ele me perdoou e também confessei até para o policial, para o guarda, não estava errado. Dali por diante, então, eu não corri mais daquele jeito que eu estava correndo. Mas aconteceu. Então, o Espírito Santo controla a gente, especialmente para quando a gente precisa desse controle. Especialmente para o momento, para a circunstância em que a gente precisa desse controle. É por isso que fala o fruto do Espírito, porque quando você precisar desse fruto, é só colher. Opa, está acontecendo alguma coisa comigo aqui, que a minha alma está querendo se revoltar, o meu ego está querendo aparecer. Deixa eu colher aqui no fruto do Espírito um pouco de mansidão. Aquieta. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a última característica, né, o domínio próprio. Domínio próprio. Algumas traduções colocam numa palavra só, que é temperança. Temperança ou domínio próprio. A palavra temperança quer dizer a ver com tempero, né? Tempero, que significa o controle ou o domínio do seu temperamento. O domínio do seu temperamento. O meu temperamento é assim mesmo, seja lá como for, né? O meu temperamento é desse jeito. Não. O Espírito Santo vem controlar o nosso temperamento. Ele vem dar a nós domínio de nós mesmos, domínio, por isso domínio próprio, domínio sobre o próprio temperamento, sobre as próprias reações. Se você é uma pessoa melancólica, o Espírito Santo vai, pelo domínio próprio, controlar essa tendência melancólica e tornar você uma pessoa mais alegre, mais dinâmica. Se você é uma pessoa muito extrovertida demais, ou iracunda demais, colérica demais, o Espírito Santo vem controlar isso, aquietando mais você, aquietando, dando a você controle sobre essa cólera natural que se manifesta. Se você é uma pessoa fleumática, mais parada, o Espírito Santo vai controlar você, transformando, através do domínio próprio, você numa pessoa mais dinâmica. Você tem que ter mais dinamismo. Se você é uma pessoa muito sanguínea, o sanguíneo geralmente tem a tendência de ser uma pessoa muito superficial nas coisas, tá? Leva as coisas a toque de caixa. O Espírito Santo vem e controla você pelo domínio próprio, para você levar as coisas mais a sério, não na brincadeira. O domínio próprio é o controle próprio, o controle do próprio temperamento. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não vai ter esse controle. O melancólico vai ficar lá afundando na depressão da sua melancolia, tá? O fleumático vai ficar lá, né, paradão numa vida que não desenvolve. O sanguíneo vai ficar lá numa vida torpe de falsas alegrias. E o colérico vai ficar tendo raiva a vida inteira e se manifestando a vida inteira dessa forma, porque não tem domínio. Porque não tem domínio próprio. O Espírito Santo vem dominando e controlando o nosso temperamento, trazendo equilíbrio. Controle é equilíbrio. Filhos de Deus não podem ser descontrolados. Filhos de Deus têm que ser controlados. Filhos de Deus não podem ser desequilibrados. Filhos de Deus têm que ser equilibrados
em todas as coisas. Eu só falei o primeiro item, né? O primeiro item, são 3. O primeiro item, o que significa ser constantemente cheio do Espírito Santo? Significa ser constantemente controlado pelo Espírito Santo. E como o Espírito Santo nos controla? Mediante a produção do seu fruto, com as suas 9 características, que estão lá em Gálatas 5, 22, 23, e nós passamos uma por uma delas aqui. É assim que o Espírito Santo vai controlando as nossas vidas. Ser cheios, constantemente cheios do Espírito Santo, é ser constantemente controlados pelo Espírito Santo. Então, enchei-vos do Espírito significa sede controlados pelo Espírito Santo. Sexta-feira que vem vamos ver o que significa ser fortalecidos, constantemente fortalecidos pelo Espírito Santo e constantemente guiados pelo Espírito Santo. São 3 coisas que definem o que é enchei-vos do Espírito: sede controlados pelo Espírito, sede fortalecidos pelo Espírito e sede guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o